Esse é o nosso querido Silvio, trabalhador, assíduo da casa, eletricista, carpinteiro, faz tudo aqui. Portanto, nós só temos a agradecer a essas criaturas felizes que dão a colaboração para que sustentemos essa tarefa. Portanto, vamos aqui mais um domingo, agradecer às forças superiores do bem, a Jesus nosso Mestre, e a todos os mentores aqui desta casa, e de todos os demais templos religiosos pelo Brasil e pelo mundo, não importa a denominação, e sim a essência do trabalho que é feita com muita seriedade, com carinho, com amor, objetivando a levarmos uma mensagem de consolação e de libertação para todos nós, ainda criaturas necessitadas do amparo divino. Que tenhamos a bênção, através do nosso querido amigo, Dr. André, para que as reflexões possam falar fundo em nosso coração e termos a coragem, a disposição de aplicá-las com energia e com alegria em nossas vidas, e assim teremos a nossa libertação. Por isso, mais uma vez, só temos a agradecer às forças luminosas que nos promovem a cada momento. Como dissemos, temos a agradável presença e colaboração do Dr. André Seabra, Teixeira de Freitas, nosso baiano. Portanto, querido amigo, nosso carinho, nosso respeito, nosso muito obrigado por ter sempre com disposição aceitado o nosso convite. E com você, querido amigo, a mensagem desta manhã. Jesus nos abençoe e possa te inspirar. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom dia a todos que estão aí nos acompanhando direto da Sociedade Colatinense de Estudos Espíritas. A gente agradece de antemão pelo carinho, pelo honroso convite e com certeza, Virgílio, a gratidão é nossa pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de, apesar da nossa pequenez, das nossas dificuldades, termos a chance de fazer algo, né, em prol do Evangelho do Cristo. Nosso bom dia também a todos os internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais, que nos acompanham agora, que vão nos acompanhar posteriormente. O nosso abraço carinhoso, as nossas melhores vibrações de paz. E é importante, né, Virgílio, você disse muito bem que a gente abraça todos, indistintamente, independentemente da religião, porque a gente precisa lembrar que o Evangelho, né, o Evangelho é de Deus. Cristo foi o mensageiro dessa boa nova, né? Mas o Evangelho é de Deus, são as leis universais que continuam prevalecendo em todos os recantos, não só do nosso querido planeta, mas do universo inteiro. Então, até aqueles que não são cristãos também abraçam o mesmo evangelho de amor, que são as lições que a gente precisa abraçar para poder avançar, para poder progredir, para poder se melhorar e fazer desse planeta o melhor que a gente pode. Nesse período complicado, né, que a gente vive, mas que está já passando, já estamos vislumbrando uma luz do fim do túnel e tenho certeza que vai passar. O importante é que a gente aprenda as lições que esse período turbulento tem para nos mostrar. Bom, para as nossas reflexões, nosso tema de hoje, de nossa conversa, é seu destino em suas mãos. Vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que eu acho que vai facilitar a nossa compreensão. Nosso tema é esse: seu destino em suas mãos, escolhas e consequências. Hoje é um dia muito caro para o meu coração, especial, porque hoje é o aniversário da minha mãezinha, que está completando aí seus 72 anos de idade no dia de hoje. Então é com mais alegria no meu coração que a gente está aqui hoje para essa conversa amiga. Então, seu destino em suas mãos, escolhas e consequências. Diante desse tema, a primeira pergunta que nós fazemos, que nós precisamos responder, é se existe fatalidade, se existe destino, com essa ideia que nós geralmente fazemos dessa palavra. Destino como algo que está escrito, algo que a gente não pode mudar, que a gente não pode transformar. Será que existe fatalidade?
Muitas vezes nós nos pegamos diante das coisas, dizemos assim: isso já estava escrito, tinha que ser assim. Será que realmente existe algo que é fatal, que é definitivo, que está escrito e que nós não podemos transformar? A gente precisa lembrar que no universo existe uma lei. Eu falei de uma das leis que é o Evangelho, que traz um conjunto de leis, na verdade, né, de solidariedade, de amor, de perdão, de tolerância, de compreensão, que é o que vai nos encaminhar a todos os espíritos imortais, independente das crenças, independente da raça, independente do gênero, independente de qualquer questão. Essa prática dessas leis que estão escritas no Evangelho nos levarão a sermos espíritos puros, espíritos mais perfeitos diante dessa relatividade que nos cabe. Mas existe uma lei que rege o universo. E na introdução da terceira parte do Livro dos Espíritos, que vai trazer exatamente as leis morais que regem o universo, Kardec inicia essa terceira parte com a seguinte pergunta, é a 614. Que se deve entender por lei natural? E a resposta da espiritualidade é: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Essa lei indica ao homem o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando dessa lei ele se afasta. Então a gente já vai entender que existe sim uma lei que rege o universo e, mais ainda, que essa lei existe concorrendo para a felicidade do homem. O homem, se observar essa lei, vai entender o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. E a gente, nós, seres humanos, só somos infelizes porque nos afastamos dessa lei divina, dessa lei que rege o universo. Mas no livro Universo e Vida, o espírito áureo, através da mediunidade de Hernani Santana, vai nos trazer algumas considerações acerca dessa lei. E tem duas questões muito importantes que ele nos revela. Ele diz no capítulo 4, intitulado Consciência e Responsabilidade, que é preciso que a gente tenha presente dois princípios fundamentais dessa lei universal, dessa lei natural, dessa lei divina, ou o que ele chama de eterna lei. E são dois desses princípios fundamentais que ele nos chama a atenção. O primeiro é o princípio do determinismo divino. E o segundo, o princípio da livre determinação individual. O que quer dizer esses dois princípios para nós? O primeiro princípio, o princípio do determinismo divino, nos indica que há sim uma fatalidade na lei. Há uma coisa que está predeterminada, está definida, a qual nós não podemos escapar. É a realidade que somos espíritos perfectíveis e que vamos nos tornar, mais dia menos dia, espíritos puros. Espíritos que nós poderíamos chamar de angelicais. Então, esse é um determinismo da lei. Não tem jeito de nós escaparmos a isso. E o segundo princípio, o princípio da livre determinação individual, vai nos dizer que esse princípio outorga à criatura o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador, inscrita nas suas leis sábias e soberanas, quando e como quiser. Isso aqui é muito importante, porque nós vamos assim compreender que a sabedoria divina nos outorga, nos permite, nos dá o direito inalienável de escolhermos quando e como nós vamos atender à vontade do Pai. Mas como assim? Não existe uma lei que vai nos empurrar fatalmente para a perfeição? Como que a gente pode escolher? É porque a gente tem uma ideia muito restrita, até mesmo do tempo. Para Deus, esse tempo ele é muito relativo.
mais relativo até do que para o próprio Einstein, não é verdade? Quando a gente vai ao livro A Gênese, no frontispício, naquelas primeiras frases que explicam o conteúdo do livro, nós temos lá, dentro do que está escrito, uma frase muito interessante. Diz assim: para Deus, o passado, o presente e o futuro são a mesma coisa, nos indicando que a visão nossa de tempo é muito diversa da visão de tempo para Deus, que consegue perceber, apreender tudo desde o passado, o presente até o futuro, num só golpe. Ele percebe tudo. Então, para Deus, o tempo não tem importância, porque ele nos dá essa liberdade para que a gente possa atender à vontade de Deus quando a gente quiser. Mas é óbvio que isso tem consequência. Quanto mais lentos, quanto mais rápidos, isso trará para a nossa vida consequências no que tange a dor, no que tange ao sofrimento, no que tange a felicidade. Quão rapidamente a gente vai se libertar das injunções que nos arrastam para baixo, quão mais rapidamente vamos nos tornar pessoas verdadeiramente munidas de paz, de serenidade e de felicidade, que não é possível de ser nos roubado. Então, isso é muito importante a gente compreender para entendermos por que existimos e por que existem companheiros como nós mesmos, às vezes, resistimos à vontade do Pai, mesmo entendendo as consequências, mas por que Deus não faz nada, entre aspas? Por que Deus nos dá essa liberdade? Porque Ele quer que a gente tenha mérito, que a gente mereça, que a gente faça esforço para que a gente possa aprender e assim fazer por merecer essa felicidade que está destinada para nós, queiramos ou não. No livro dos Espíritos, novamente, na questão 851, Kardec vai aí abordar essa questão da fatalidade, do destino. E ele pergunta aos espíritos superiores: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme ao sentido que se dá a essa palavra? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E neste caso, que vem a ser do livre-arbítrio? Kardec, muito inteligente, né, sagaz, ele faz as perguntas adequadas que nos colocam em condições de entender o assunto que ele quer abordar. E a resposta dos espíritos está aqui. A fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar, desta ou daquela prova para sofrer. Eu já fiz um destaque da palavra escolha para nos mostrar que a fatalidade existe, segundo os espíritos, mas decorrente da escolha que o espírito faz. Quando ele escolhe um gênero, um tipo de prova que ele tem que passar, ele está estabelecendo, por assim dizer, um destino, uma fatalidade. Mas o espírito faz escolha? As coisas que acontecem conosco, somos nós que escolhemos? Sim. Nós, na maioria esmagadora das vezes, escolhemos. Ah, mas isso só depende de um nível muito elevado, né, espiritual, moral, para que a gente possa fazer escolha. Não é bem assim. Quando nós lemos, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, né, onde Ivone Pereira do Amaral vai nos trazer aquelas informações impactantes sobre o destino, né, dos suicidas no mundo dos espíritos, a gente vai ver lá que o espírito que narra a história, que nos narra os eventos que aconteceram quando ele se suicida, né, um português que vai nos narrar isso, ele vai escolher não encarnar compulsoriamente. Ele demora quase 50 anos aprendendo, se aprimorando, criando coragem diante de tudo que ele viu, que ele precisaria passar. Ele teve a permissão de esperar 50 anos lá no plano espiritual, já em condições de encarnar, mas ele adiou essa encarnação porque ele precisava se sentir ainda inseguro para avançar. Então, até ele, um suicida, fez escolhas. Para que a gente possa entender que a maioria de nós fazemos escolhas. Temos o esquecimento do passado, e quando as escolhas
que nós fazemos se apresentam para nós, nós muitas vezes queremos correr delas. Nós não aceitamos as dificuldades, os problemas, as deficiências, as dores, as doenças, e achamos que Deus está sendo injusto, sendo que, na maioria das vezes, nós escolhemos. E quando a gente faz uma escolha, nós estabelecemos, como os Espíritos nos dizem, por assim dizer, uma fatalidade, conforme a prova que a gente escolhe passar. E continuam os Espíritos. Escolhendo essa prova, o Espírito instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vinha achar-se colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o Espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de ceder e senhor de resistir. Ele escolhe novamente. Então, olha só que coisa interessante. A fatalidade, com essa ideia de uma coisa que vai acontecer, está mais ou menos escrita, nós escolhemos. Escolhemos o gênero, se nós vamos nascer na polaridade masculina, na polaridade feminina quanto ao corpo físico. Né? Lembrando que na pergunta 202 do Livro dos Espíritos, que trata dessa questão do sexo, nos Espíritos são só 3 questões, 200, 201, 202. Na 202, Kardec pergunta o que o Espírito faz, o que é importante para ele, o que determina a escolha que ele faz com relação ao sexo, que ele vai envergar, qual corpo físico ele vai ter. E aí o Espírito fala que isso não tem importância, o que faz ele escolher são as provas pelas quais ele tem que passar. Então a gente vai entender que nós vamos encarnar nos 2 tipos de sexos físicos, dependendo das nossas necessidades evolutivas, das nossas necessidades encarnatórias. Então, quando a gente faz essa escolha, a gente estabelece uma fatalidade, né? Mas, com relação às questões morais, às tentações, às provas pelas quais a gente vai passar, a gente tem a possibilidade, de novo, de fazer a escolha. Então, se a gente tem uma tendência, por exemplo, diante das escolhas que fizemos, a abortar, a mulher já abortou inúmeras outras existências. E ela vem com uma tendência a isso, ao suicídio, ao roubo, a todo tipo de circunstância. E ela vai viver, vai nascer, a pessoa, o espírito vai nascer num ambiente que lhe propicia isso de novo, não para que ela possa cair, mas para que ela possa resistir. E aí, sucumbir ou resistir a essa tentação é escolha. Já não tem fatalidade. Nasceu lá numa favela. Então, certamente, ele vai se tornar um criminoso. Obviamente que na favela tem muito mais gente de bem do que criminoso. É a maioria esmagadora. Mas nascer lá pode facilitar, sob alguns aspectos, dificuldades que vão levar aquele espírito a ter mais chance, a ser mais tentado naquele tipo de problema que ele precisa enfrentar e vencer. Então, não há fatalidade. Há, nesse caso das provas morais, a possibilidade novamente de escolher e de resistir, se ele desejar. Então, a gente pode entender que, do ponto de vista das provas físicas, nós estamos lidando aqui com as escolhas que nós fizemos lá antes de encarnar. E com relação às provas morais e às tentações, são escolhas que a gente vai fazer agora. E se a gente está falando de prova física, estamos falando do universo das consequências, já que já tivemos problemas que a gente entendeu que precisava passar, e diante daquelas nossas necessidades encarnatórias, nós estabelecemos uma fatalidade. Vou nascer com um corpo que me predispõe a ter um infarto. Vou nascer com um corpo que vai ter uma cegueira quando eu estiver na adolescência. Vou ter um corpo que vai me predispor a ter um câncer, por exemplo. É uma escolha que a gente faz, né? E do ponto de vista das provas morais e das tentações, nós estamos falando do universo das causas, porque aqui, conforme as nossas escolhas, geraremos novas consequências. Então, são causas que se estabelecem agora, conforme o nosso comportamento, conforme as nossas escolhas. No livro E a Vida Continua, né, Chico, pelo espírito André Luiz, o instrutor Ribas, no capítulo 15, Momentos de Análise, vai nos falar que... Desculpa. Já está ali em cima, né? O destino
é a soma de nossos próprios atos com resultados certos. Então, na verdade, o destino somos nós que construímos. A soma das nossas atitudes cotidianas estabelece um destino, estabelece um futuro, estabelece-se com essa sementeira uma colheita que nós precisaremos fazer. Então, o destino nada mais é do que nós escolhendo, nós construindo a nossa destinação, o que vai acontecer conosco. Mas esse parágrafo dessa conversa que Ribas tem com Evangelina, por exemplo, vai nos falar de mais coisas. Ele diz lá que cumpre-se a eterna justiça no mundo de cada um de nós. Nós, entendendo, compreendendo as nossas necessidades, o nosso desvio da lei, vamos compreender que precisamos passar por certas coisas para vencermos nossas imperfeições, para estabelecermos um novo patamar. E assim, a eterna justiça vai se estabelecer no mundo de cada um de nós. Porque Deus não nos condena, mas também não nos absolve. O amor de Deus, o amor universal, está pronto sempre a nos soerguer, a nos instruir, a nos burilar, a nos elevar, a nos santificar, mas não nos punir. Está passando por isso que é punição da lei de Deus. Não tem punição na lei de Deus. Deus não nos pune. Mas ele aí foi um privilegiado pela sorte, né? Deus já absolveu os seus pecados e agora ele está dando tudo certo para ele. Deus também não faz isso. Nem nos condena, nem nos absolve. Né? Ele vai nos possibilitar todos os recursos pelo seu amor para que a gente se erga, para que a gente se santifique com as nossas escolhas, através da nossa vontade, do nosso esforço. O destino, então, ele conclui, é a soma de nossos próprios atos com resultados certos. E devemos sempre a nós mesmos as situações em que se nos enquadra a existência, porque recolhemos da vida exatamente o que damos à vida de nós. Então, se hoje nós estamos colhendo pedregulhos, estamos colhendo espinhos, nós lançamos pedras e espinhos na vida. E ela nos devolve aquilo que nós lançamos a ela. É como uma parede. A gente lança, volta para nós. Então, se a gente quer recolher da vida alegria, paz, felicidade, né, é preciso que a gente lance à vida isso. Mas a gente quer ter paz sem construir. É igual a pessoa que está com problema com o peso. É muito comum a pessoa não querer emagrecer. Ela quer ser emagrecida. Isso é diferente. Porque ela não quer mudar a sua vida. Ela não quer mudar os seus hábitos. Ela não quer deixar o seu churrasco, não quer deixar a sua cerveja, não quer deixar a preguiça, né? Não quer deixar as dificuldades, as facilidades que ela tem, importa, cada um sabe, né? Mas ela quer emagrecer, ela quer resultado sem trilhar o caminho, ela quer chegar a um destino sem percorrer a viagem. Isso não é possível. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Então, se nós queremos a paz, precisamos construí-la. Precisamos lançar paz para a vida ao nosso redor, mesmo com todas as dificuldades, para que a gente assim possa, vencendo-nos, possamos colher essa paz que a vida também vai nos devolver. Porém, existem algumas questões que a gente precisa recordar, inclusive sobre a fatalidade. E no capítulo 20 do livro A Vida Escreve, o espírito Hilário Silva, através da mediunidade de Chico e Valdo Vieira, que escreveram esse livro através dessas informações de Hilário Silva, Hilário vai nos contar a história de Saturnino Pereira, o capítulo 20, o merecimento. E aí ele nos diz que Saturnino Pereira era uma pessoa muito, muito querida onde ele vivia. Ele era uma pessoa verdadeiramente bondosa. Onde se apresentasse um problema, ali estaria prontamente Saturnino Pereira para socorrer, para ajudar, para auxiliar no que estivesse ao seu alcance. E não era da boca para fora, era verdadeiro. Era uma pessoa extremamente querida. Na fábrica onde ele trabalhava, desde as pessoas que estavam ali
na limpeza, o porteiro, até o gerente, o presidente da fábrica, todos o amavam. Ele era realmente uma unanimidade. Um dia na fábrica houve um grande alvoroço e as pessoas começaram a chegar e viram que naquela máquina onde o Saturnino Pereira trabalhava, estava ali um problema. Viram muito sangue e eles entenderam que naquela hora Saturnino Pereira havia se acidentado. E foi uma comoção geral, porque ele era, como eu disse, muito querido. Então todo mundo queria ajudar de alguma maneira. Logo o gerente da fábrica colocou Saturnino Pereira com o braço completamente estraçalhado no seu carro, levou para o melhor hospital da cidade, onde ele, com todos os cuidados, com todos os recursos, foi cuidado. E chegando lá, foi direto para o centro cirúrgico. Passado algumas horas, o cirurgião vai até o apartamento onde estava a família, os amigos reunidos, esperando as notícias, ansiosos. E ele diz: olha, graças a Deus, o pior não aconteceu. Porque apesar do braço do Saturnino estar muito lesado, estar muito machucado, ele vai se recuperar. E ele perdeu apenas um dedo. Então, agradeçamos a Deus por isso. E foi aquela alegria. Saturnino Pereira retornou do centro cirúrgico, mas ele estava algo modificado, um pouco entristecido com aquele fato, com aquela circunstância. Imaginava, né? Pensava: poxa, meu Deus, eu sempre fiz as coisas tão corretas, tão certinhas, né? Faço isso de coração e sou obrigado a passar por uma situação dessa. Por quê? E ele ficou entristecido com aquilo. Não estava revoltado, mas estava chateado, né? E naquela noite, quando ele recebeu alta, no dia seguinte, acontecia na casa espírita que ele frequentava a reunião mediúnica, uma reunião particular que ele frequentava, que ele participava também. E aí, ele e a sua esposa se dirigiram à casa espírita para aquela reunião, mesmo ele estando ali ainda convalescente, tinha recebido alta naquele mesmo dia. A reunião transcorreu tranquilamente, mas o espírito mentor da casa, daquela reunião, notando Saturnino entristecido, diz: ô meu amigo, querido Saturnino, você não tem motivos para essa tristeza. Por que você está assim? E aí ele, lendo os pensamentos de Saturnino, diz: olha, eu sei que você está triste, que você não está compreendendo, mas você não tem motivos, não. Ainda percebendo que Saturnino não entendia, falou assim: olha só. E rememorava com Saturnino o que havia se passado antigamente. Ele falava assim: cerca de 80 anos atrás, Saturnino, você era um grande fazendeiro aqui no litoral do Nordeste brasileiro. E porque uma certa tarde, um dos seus funcionários não lhe podia atender às suas determinações, você, Saturnino, com suas próprias mãos, moeu o braço desse funcionário no engenho de cana. Apesar dos olhos atônitos de todos, você, com seu orgulho ferido, moeu o braço desse funcionário. E foram muitos anos, Saturnino, muitos anos que você, no mundo espiritual, se encontrava atormentado pelas visões do sangue ali banhando aquele engenho e pelos gritos lancinantes que aquela alma bondosa que se sujeitou àquela situação precisou passar, que é aqueles gritos que ele soltava pela sua conduta inadequada, infeliz. E foi você mesmo, Saturnino, que solicitou à divindade, à lei divina, que durante essa existência você perdesse o seu braço dominante, o mais importante, para que você se sentisse quite, se sentisse liberto pela sua própria consciência. E assim foi. Estabeleceu-se para você essa fatalidade. Mas logo na sua juventude, você entrou em contato com a doutrina espírita e lhe abraçou os postulados. Verdadeiramente se tornou uma pessoa melhor. Abraçou o evangelho do Cristo, o evangelho do Pai, e se tornou uma pessoa bondosa, caridosa, e auxiliava ao seu redor todos que necessitavam. E isso fez com que, pela misericórdia divina, o seu débito fosse abrandado. E a fatalidade que se estabeleceu pela sua própria escolha, merecida, diga-se de passagem, foi abrandada pelo amor de Deus. E você que era para perder um braço, perdeu um dedo. Assim, meu amigo, você não tem motivos para tristeza. Modifique-se. E a partir daquele instante, Saturnino, com os olhos arregalados, se tornou de novo o velho Saturnino de sempre. Tinha 30 dias de atestado,
Mas no dia seguinte, como sempre, foi o primeiro a chegar na fábrica. Todos se espantaram. Saturnino, você tem 30 dias para descansar, para se recuperar. E ele disse, mas eu acho que até um inválido pode auxiliar em alguma coisa. E eu estou aqui, graças a Deus. E assim, ele seguiu a sua vida. Então, gente, a gente vai compreender que até mesmo a fatalidade que nós estabelecemos diante das provas físicas pelas quais precisamos passar, elas podem ser abrandadas ou agravadas conforme a nossa conduta. Pode ser que nós nasçamos com a necessidade de perder uma mão, pelas nossas ações, como vimos aí um exemplo de Saturnino Pereira. Mas pelas nossas condutas infelizes, podemos perder o braço, os 4 membros. Por outro lado, pelas nossas condutas mais felizes, podemos ter só uma micose na unha. Depende de nós mesmos. Depende das escolhas que fazemos, até a fatalidade no que tange às provas físicas, como a gente pode ver. Porque tão forte quanto a justiça divina, existe a misericórdia, que é o amor de Deus velando por todos nós. No livro Despertar, nossos desafios na transição planetária, de Haroldo Dias, nosso querido Haroldo, no capítulo 3, nossa relação com Deus, ele diz lá que não há punição na lei de Deus. Há responsabilização. Então, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Não somos culpados, nem desculpados. Somos responsabilizados. E, com isso, nós precisamos resolver o problema que criamos. E Deus nos dá o tempo necessário para que a gente possa fazer isso. Temos condições melhores em algumas circunstâncias que podemos abraçar. Se não abraçamos, virão outras possibilidades, talvez com circunstâncias menos fáceis, menos propícias, mas que também vão ensejar a possibilidade desse resgate diante das nossas consciências, diante da lei de Deus, que está escrita nas nossas consciências. A pergunta 115 do Livro dos Espíritos, Kardec diz assim: dos espíritos, uns terão sido criados bons ou maus, e outros maus? E a resposta é: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, sem saber. Então nós, quando somos criados, não somos bons nem maus. Bondade e maldade são coisas que a gente, de alguma forma, vai escolher, como a gente vai ver. E aí, na pergunta 607, Kardec pergunta: dissestes, lá na questão 190 desse mesmo livro, que o estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado de infância na vida espiritual, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida. Não é vida corporal, é vida espiritual. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Então, quando a gente chega à vida no ser humano, como seres humanos, nós estamos na infância da vida espiritual. Onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento? Antes de desabrochar para a vida. E aí os espíritos respondem que é numa série de existências que precedem o período que chamais humanidade. Então nós, seres humanos hoje, fomos criados simples e ignorantes por Deus e trilhamos um período de existências antes de nos transformarmos em seres humanos. Ou seja, trilhamos pelos reinos inferiores da criação. E aí a gente vai se lembrar rapidinho da epopeia do princípio inteligente, que criado simples e ignorante pelo nosso Pai, pelo Criador, nós vamos trilhar uma série de existências em reinos inferiores, que são reino mineral, reino vegetal e reino animal, para que a gente possa adentrar uma nova fase. Fase hominal, se a gente quisesse destacar um reino, que não é verdadeiro, mas é um reino hominal. E lá na frente a gente vai falar do reino angelical. Então, nós somos criados para a angelitude, mas passamos, antes de sermos seres humanos, pelos reinos inferiores da criação. Para quê? Para que a gente possa aprender. Aprender no mineral as interações moleculares,
para que a gente possa depois ligar o nosso perispírito ao corpo molécula a molécula, porque é o espírito que faz isso. A gente passa pelo vegetal para aprendermos as sensações, desenvolvermos alguns aspectos espirituais, começarmos a elaborar sistemas, né, como para conduzir a seiva, para produzir oxigênio, e o espírito vai elaborando isso. Quando chega no animal, vai elaborando melhor coração, pulmão, ele sai da água, vai para a terra, deixa de ser peixe, vai ser anfíbio, vai ser réptil, vai evoluir para mamífero e vai elaborando seus órgãos, a sua inteligência, o sistema nervoso, o sistema circulatório, tudo. E vai aprendendo a mexer com tudo isso no automático. Porque quando ele chega na fase hominal, como ser humano, ele domina tudo isso sem pensar. Pensemos aqui, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente tem que pensar em cada movimento. Espera aí, vou pisar na embreagem, então piso no freio. Daqui a pouco tiro o pé do freio, piso no acelerador e vou soltando a embreagem devagarinho, mas vou pisando no acelerador devagar também, para não deixar o carro morrer, nem voltar, nem correr demais. E aí vou passar a primeira marcha, tem que olhar no retrovisor. A gente fica doido. Só que depois que você aprende, você é capaz de fazer uma viagem daqui para São Paulo, né? Eu vou daqui de Teixeira para Colatina, nem presto atenção na estrada, se for o caso. Estou pensando em outras coisas e estou fazendo tudo certo, porque está no automático. A gente aprendeu. Então a gente tem que ficar pensando muito. Nesse momento, nós estamos aqui com os nossos corações batendo, as trocas gasosas acontecendo nos nossos pulmões, os rins estão filtrando o nosso sangue, produzindo a urina, limpando o nosso sangue de impurezas. Sabe quem está fazendo isso? Nós. Nós estamos comandando as células, os tecidos, para que eles façam isso. Mas nós não tomamos consciência, porque estamos muito mais preocupados com as questões mais importantes. As questões morais, as questões que nós estamos aqui necessitando de trabalhar para conquistar os recursos para a nossa subsistência. Vamos trabalhar com outras questões, porque isso aí nós já aprendemos. Então, nós entendemos que do mineral até o ser angelical, percorremos um caminho. E segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esse caminho, até chegarmos à condição de adentrarmos essa nova fase, a fase hominal, a fase de ser seres humanos, o princípio inteligente gastou aproximadamente 15 milhões de séculos, 1,5 bilhões de anos. Segundo André Luiz, esse é o tempo médio que o princípio inteligente gasta para conseguir todas as experiências, dominar o que precisa dominar, para adentrar o reino das inteligências conscientes. 15 milhões de séculos. E a gente assim vai entender que nessa fase nós nem temos condições de pensar, de lembrar que a gente existe. Não, nosso destino não está nas nossas mãos. O nosso destino, nesse caso, está completamente nas mãos de Deus, que vai nos guiando pelas sendas das existências, guiadas pelos instintos, pelas sensações, pelas necessidades físicas, pelas necessidades materiais, para que a gente possa alcançar essa condição de entrar num corpo humano e vivenciar novas experiências. Então, nessa fase, o destino está nas mãos de Deus. Mas, na pergunta 114, Kardec questiona: os espíritos são bons por natureza? Deus já cria todo mundo bom? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra elevada. Mas não cria os espíritos bons, mas também não os cria maus. Cria simples e ignorantes, sem saber. O espírito é que vai se melhorar, vai buscar as experiências para se transformar. Aí sim, fazendo escolhas, nós que nos melhoramos, a partir do momento em que adentramos essa nova fase, como seres humanos, como espíritos conscientes, dotados de livre-arbítrio, aí nós fazemos escolhas. E quando passamos a fazer escolhas, nosso destino está em nossas mãos. Nós costuramos a colcha da nossa fatalidade, da nossa destinação. Mas Kardec pergunta se depende dos espíritos a gente progredir mais rápido ou mais lento para essa perfeição a que estamos destinados por aquele primeiro aspecto
por aquele primeiro princípio dessa lei eterna, o princípio do determinismo divino. É a perfeição. E a resposta depende, certamente que depende dos espíritos progredirem mais ou menos rápido. Eles, os espíritos, alcançam a perfeição mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançar essa perfeição e conforme a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante e, obviamente, a gente vai entender, olhando para nós mesmos, quantas vezes nós somos recalcitrantes, quantas vezes nós somos indóceis para com a vontade do Pai, para com a vontade inscrita nas leis divinas, que nos encaminham, às vezes, para sacrifícios que a gente não quer, que a gente não deseja, e vamos tantas vezes buscar a porta larga, ao invés daquela porta estreita que nos faculta a felicidade verdadeira. Então, se levamos 15 milhões de séculos nas mãos de Deus para chegarmos ao reino hominal, a fase hominal, quanto tempo mais nós necessitaremos para adentrar essa nova fase, a fase de sermos anjos, espíritos puros? Depende de quem? De Deus? Não. Depende de nós. A velocidade vai depender do nosso desejo verdadeiro de alcançarmos essa felicidade, essa perfeição. E da submissão que a gente vai testemunhar, ele não dizer, né? Porque dizer é fácil. Não, porque Deus, sem Deus não seria nada. A gente diz isso. E é verdade. Mas a gente não age assim. A gente age normalmente segundo a nossa própria vontade. Na pergunta 124, Kardec pergunta: pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o caminho do mal absoluto, deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Então, primeiro eu queria chamar a atenção para a pergunta. Existem espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto. A gente consegue imaginar isso? Espíritos que, a hora que saem dos reinos inferiores da criação, que eles não faziam escolhas, né? E quando eles têm a oportunidade de fazer escolhas, seguem o caminho do bem absoluto. E tem outros que, no extremo oposto, seguem o caminho do mal absoluto. Foi Deus que quis assim? Não. Eles é que decidiram assim. Mas a resposta é que sim, existem esses dois extremos. Mas os que se acham nos graus intermediários são a maioria. Somos nós, que uma hora tendemos para um lado, outra hora tendemos para o outro. E nessas fases que nós estamos ainda mais próximos do macaco do que do anjo, temos tendido muito mais para o lado do mal do que para o lado do bem. Está na hora da gente fazer decisões e fazer escolhas melhores. E a gente poderia entender, então, com essa resposta, com essa pergunta, com essa consideração de Kardec, que existem dois tipos de estrada que nos levam a Deus. Uma é reta, não tem curva. Nos leva diretamente a Deus, à felicidade, à angelitude, à perfeição. Outra é cheia de curvas, cheia de atalhos, de subidas, de descidas íngremes. É aquela estrada escabrosa que Jesus vai nos dizer. Cheia de problemas que nós vamos criando, porque nós escolhemos qual estrada nós vamos trilhar. Dizem, não vi nunca relato disso, que Jesus teria escolhido essa estrada reta. O que não faz diferença. O importante é que ele chegou lá. Porque numa outra pergunta do livro dos Espíritos, Kardec pergunta se Deus ama diferente, se valoriza diferente aqueles que escolheram a estrada reta daqueles que escolheram as estradas mais tortuosas. E os Espíritos falam que não. Não tem diferença para Deus. Ele ama todos, da mesma maneira. E todos têm as mesmas possibilidades, uma vez alcançado o objetivo, uma vez alcançado o destino. Então não existem cristos melhores do que outros, por essa questão de tempo, mas apenas de escolhas que fizeram, de recursos que já trazem, de conquistas que já fizeram. Mas Jesus teria escolhido essa estrada reta. E quem escolhe a estrada mais tortuosa? Aquele que nós sabemos que nem existe, mas que é materializado no Satanás, que tantos gostam de falar nele. Então, a gente vai ver que entre essas duas possibilidades, a maioria está no meio do caminho, como eu mesmo.
E muitas vezes tendendo mais por essa estrada tortuosa do que pela estrada reta, infelizmente. Precisamos nos despertar, preciso me despertar, mudar, fazer esforço. Todos nós estamos nessa mesma caminhada, com as mesmas dificuldades. Então, a gente vai lembrar que apesar daquele Satanás, né, Kardec pergunta, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? O Satanás existe, ele vai sempre existir? Vai ser sempre o mesmo que vai ali fazer o mal, querer arrastar todo mundo para o inferno? Não. Todos se tornarão perfeitos. O pior espírito de hoje se tornará anjo. Eles vão mudar de ordem, esses espíritos aí muito inferiorizados, que fazem escolhas do caminho do mal absoluto desde o início. Eles vão mudar de ordem, mas demoradamente. Porque, como já dissemos de outras vezes, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre no inferno eterno. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Nós não fazemos isso com nossos filhos. Deus faria? Então, todos, atendendo ao princípio da determinação divina, seremos perfeitos. Não há possibilidade de escapar a essa realidade. E todos os espíritos vão passar pela fieira do mal? A gente viu que tem espíritos que escolhem o caminho do bem absoluto. Fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância, que é uma coisa muito diferente. Você, desejando fazer o bem, trilhando com os recursos que você tem, acaba, pela ignorância, escolhendo caminhos que vão ser mais difíceis? Você aprende com eles, mas não foi por maldade. Foi porque você desejava fazer o bom, o melhor, mas achava que o bem não era o que era realmente o bem. Absoluto, o melhor. Então, a ignorância faz parte da nossa caminhada. As quedas fazem parte da nossa caminhada. Mas o mal não. O mal é sempre uma escolha. E a gente pode vencer o mal, a dificuldade, o problema, pelos nossos esforços, vencer sempre as nossas más tendências que nós escolhemos, diga-se de passagem. Sim, responde os Espíritos a essa questão 909 de O Livro dos Espíritos. Sim, pode vencer essas suas más inclinações e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que falta ao homem é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então nós não avançamos, é porque a gente não quer. Porque o nosso destino está em nossas mãos. Nós somos senhores desse nosso destino. O que a gente precisa é empregar a vontade, fazer esforço para criar hábitos novos. Se hoje temos o hábito de fazer o mal, e a gente faz o mal até quando a gente simplesmente não faz nada, não fazemos o bem, não fazemos o mal, já é o mal por natureza. Né? Lembrando que Kardec pergunta, se não me engano, 642, desculpa, mas eu não me lembro a pergunta, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, basta não fazer o mal? E os Espíritos respondem que não. É necessário fazer o bem no limite de nossas forças, porque nós seremos responsáveis por todo o mal que decorrer do bem que a gente não faz. Então é muito mais grave. Então, se a gente tem o hábito da preguiça, o hábito de fazer o mal ainda, que é pior, mas que nós sabemos que ainda temos algumas coisas, de falar mal, de desejar mal, de nos regozijarmos se o mal acontece para um criminoso, por exemplo, a gente fica, bem feito. Isso é o mal em nós. Se nós temos esse hábito, precisamos lembrar como Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20, que fala exatamente do hábito, que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Nós criamos ao longo das existências hábitos, e um hábito não pode ser excluído, não pode ser eliminado, ele pode ser modificado, ele pode ser transformado. Por isso nós precisamos do esforço. Se a gente tem o hábito de não fazer atividade física, a gente vai precisar de um esforço para começarmos a fazer, até que aquilo vai virar automático. Nós vamos fazer tranquilos, sem tanto esforço. Mas, para mudar um hábito, precisa fazer esforço, precisa empenhar a vontade. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo
no que tange ao nosso destino, é uma questão de escolha. Seja do universo das causas, das provas físicas pelas quais nós escolhemos passar, seja no universo das consequências, naquelas tentações e provas morais pelas quais a gente precise passar, que a gente precisa enfrentar. O que nós, com o conhecimento da doutrina espírita, propomos para cada um de nós é que nós façamos escolhas conscientes. Que nós já não nos deixemos mais levar pelo rio das coisas, né, dos hábitos que a gente não pensa, mas que a gente possa tomar posse desse entendimento, de que somos espíritos imortais, somos deuses, como diz Jesus, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Deixai brilhar a vossa luz, para que, vendo-vos, resplandeça Deus que está no céu. Então, nós precisamos tomar posse desse entendimento e fazermos escolhas conscientes, para que as consequências possam ser as melhores possíveis. E nós podemos. A sua dor está difícil, seu problema é grande, mas você pode vencer. Você, com seu esforço e com Deus que nunca te abandonou, com Jesus, com aquele que você abraça, com as ideias que você já abraçou pela sua religião, não importa. Deus está com você. E você pode vencer, você pode superar. Está nas suas mãos. Conecte-se com Deus. Eleve o seu pensamento, acredite, tenha fé, creia e se esforce, porque certamente nós haveremos de vencer. E como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, verso 9, João nos fala que ele, o Cristo, é a luz verdadeira, a luz que ilumina todo homem que vem para o mundo. E se nós aqui estamos hoje, nós temos um farol a guiar as nossas existências. Esse farol tem nome, se chama Jesus Cristo, o governador espiritual do nosso planeta. Que nós possamos nos deixar levar pelas suas influências salutares. E assim, escolhendo melhor, possamos colher os frutos saborosos e doces das nossas escolhas. E assim, nosso destino será o melhor possível, porque ele está definitivamente em nossas mãos. Luz e paz, e mais uma vez, a nossa gratidão a Virgílio, gratidão a Carlão, gratidão a todos vocês que estão aí na sociedade a nos acompanhar, e a gratidão àqueles que tiraram um tempinho para nos acompanhar aí nas redes sociais, ou que vão nos acompanhar posteriormente. Que Deus, Jesus, abençoe a todos vocês hoje e sempre. Muita paz. Pois aqui estamos, querido amigo, nosso querido companheiro André Luiz Seabra, mais uma vez a todos nós aqui, em nome dos internautas, de todos os trabalhadores da casa, amigos do Brasil, de outras partes do mundo, através da rede solidária compartilhada de informações, é possível nós levarmos essa mensagem que, se verdadeiramente colocada dentro de nós e aplicada, será capaz de fazer a nossa libertação. Por isso, muito obrigado, amigo. Nós agradecemos a todos os internautas e dizer que as nossas postagens estarão lá no YouTube, disponível a partir de hoje à noite. E também, ao encerrarmos, agradecer às nossas web rádios parceiras, que retransmitem todas as nossas palestras, e a você, trabalhador da casa, a você, amigo, dizer que nós estamos, eu acredito que é um sentimento geral, de muita saudade, para nós voltarmos às nossas atividades. E esperamos que em breve isso possa acontecer, quando tudo já mais controlado, estarmos aí de posse
da imunização através da vacina. Assim, nós vamos dar continuidade a essa grande família, nessa casa de estudos e orações. Portanto, dizer que nós temos saudade de todos vocês, das nossas atividades, mas Deus no comando, em breve estaremos de volta. Portanto, que vocês estejam bem, junto aos seus familiares, se protegendo, tendo todos os cuidados, que certamente em breve estaremos todos juntos novamente. Querido amigo, a você, seus familiares, mais uma vez, nosso carinho, nosso muito obrigado. Um beijo para você, um abraço para todos nós. Um ótimo domingo, uma feliz semana. Em nome de Jesus, muito obrigado.